Olá! Você sabia que muitas plantas que encontramos no nosso jardim também podem servir de alimentos? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no Saúde Alternativa de hoje Beatriz Carvalho. Obrigada, Beatriz. Beatriz é ambientalista. Beatriz, quais são as plantas alimentícias não convencionais? Gisele, as plantas alimentícias não convencionais são um grupo relativamente recente que foi categorizado para plantas que estão presentes tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural e têm sido esquecidas pela população. Entre elas a gente encontra muitas que eram muito comumente consumidas pelos nossos pais, pelos nossos avós. A gente tem, por exemplo, a taioba, a capuchinha, que tem sido uma planta usada assim mais vezes atualmente. Tem beldroega, tem Maria Gorda, Maria Sem Vergonha. Na verdade, só aqui no Brasil a gente tem em média 8.000 espécies vegetais que são comestíveis. E um índice muito curioso é que um ser humano, ao longo da sua vida toda, vai consumir, em média, 20 espécies. Poxa, não dá tempo de conhecer todas. Muito reduzido, né? A gente tem uma diversidade muito pequena em relação a que está disponível para nós, né? Essas plantas, na verdade, elas podem ser consumidas como uma salada ou até em uma receita mesmo. Isso mesmo. E quais os benefícios para quem consome esse tipo de planta? As pessoas que consomem essas variedades, elas têm um número, né, uma diversidade muito maior de nutrientes presentes no seu cardápio no dia a dia. O que é comum é que a gente acaba experimentando em um ou outro pratos, em algumas ocasiões, né, em situações talvez festivas ou em que a gente vai comer em algum lugar diferente, mas o ideal seria que as pessoas tivessem um consumo mais constante, né, um consumo frequente nas suas casas dessas variedades. Os benefícios são uma diversidade muito maior de nutrientes, sem que as pessoas fiquem precisando assim, prestar atenção no que elas estão consumindo. Vou tomar cuidado para consumir aquela variedade, folha verde escura, né, um vegetal que tenha beta-caroteno, uma fruta. Então, se a gente aumentar a variedade de plantas que são consumidas, isso acontece naturalmente. Por que essas plantas são consideradas não convencionais? O termo não convencionais, essa classificação para tantas plantas, ele acabou sendo cunhado remetendo a algumas variedades que não são mais comercializadas. Nós não temos mais o costume de colher, né, o nosso alimento por aí. A gente adquire o nosso alimento comprando no supermercado, numa venda, na feira. Mas esses alimentos têm uma procura sendo reduzida aí ao longo das últimas décadas, né, com a urbanização, perdendo, com a né? industrialização dos alimentos. Esse conhecimento foi se perdendo, as pessoas não têm mais procurado por essas variedades e, consequentemente, as prateleiras estão sendo desprovidas delas. Esses vegetais não sendo comercializados, eles passam a ser negligenciados pela população, esquecidos por nós. Por isso não convencionais. Por isso não convencionais. Bom, então acho que vale a pena aí a população dar uma olhadinha com mais cuidado, com certo cuidado para o jardim, porque dentro da nossa própria casa e da nossa residência, a gente encontra bastante proteínas, né, igual você falou, vitaminas. Muitas. E engatando nesse assunto, eles podem auxiliar, de repente, no tratamento de alguma enfermidade? Tem alguma que você pode citar? Com certeza, a gente tem muitas plantas alimentícias não convencionais. O próprio dente de leão, ele tem a sua propriedade medicinal, mas é uma planta comestível. A gente, em muitas dessas PANC, né, que é a sigla utilizada para designar as plantas alimentícias não convencionais, elas são usadas hoje como plantas medicinais, mas não mais como plantas alimentícias. Então, na verdade, por não comer, a gente toma como é verdade. remédio. Isso que eu ia falar, o certo seria primeiro consumir como uma salada, né? Pra prevenir. De repente, para prevenir. E aí, depois que não consumiu, acaba... Mas que bom que ainda existe esse outro medicamento, esse outro fim, né? Sim, o fim medicinal segura, né? Acaba preservando essas variedades de uma possível extinção, por exemplo. Tá certo. Existe uma maneira correta para armazenar essas plantas? Porque o alface, eu consigo deixar ele ali alguns dias na geladeira. Eu posso também deixar ela na geladeira? Esses vegetais não tão consumidos, eles têm mais ou menos as mesmas características de qualquer outra folhagem, fruta, verdura, né, que a gente costuma consumir. Então a forma de higienizar é a mesma e de guardar também. Assim, fora da geladeira, eles têm um período de duração, né, assim como qualquer outro vegetal, e dentro também. Isso vai variar de um para outro. A grande questão é que quando eu falo em plantas alimentícias não convencionais, eu estou remetendo a algumas variedades que ocorrem pelas ruas na cidade. Essas plantas, elas são encontradas nos seus jardins, nos quintais, às vezes em vasos, elas crescem espontaneamente. Eu queria perguntar, né? eu posso cultivar também em vaso? Pode sim.
Bom, Beatriz, e falando nesse assunto que as plantas, né, alimentícias não convencionais surgem em qualquer lugar, né, elas surgem ainda nos jardins da nossa casa, enfim. No caminho para a entrevista você encontrou essa planta que é muito comum. Nós encontramos e a Beatriz me falou que eu posso consumir essa planta. Isso Qual mesmo. que é o nome dela? O nome comum dessa planta é pincel de estudante. Ela é uma parente, né? Ela é muito próxima ao dente de leão, que é essa que as crianças brincam, a gente tem o costume de soprar, faz um pedido e sopra, né? É o tipo de dispersão delas. O dente de leão pelo também vento. pode consumir? O dente de leão, ele é comestível. Ah, que bom. Assim como a serralha também, que é uma variedade muito parecida com a pincel de estudante, mas tem as flores amarelinhas. Essa família, ela é comestível. Mas como que eu devo consumir esse tipo de planta? As flores são comestíveis, basta higienizar. E aí a gente pode enfeitar uma sobremesa, um suco, Bacana. né? Talvez quando a gente prepara aquela água saborizada, ela dá um toque, fica bem bonita. E também vai liberando aos poucos os seus nutrientes na água. E também a sua folhagem é comestível. Assim como uma folha de almeirão, por exemplo, você pode colher a folha, higienizar e fazer Uma salada dela parte da sua salada, sim. Poxa, interessante. Tem alguma contraindicação? É claro que o consumo desses vegetais, ele tem que ser consciente, né? Assim como também a gente consome, por exemplo, o espinafre. O espinafre é uma variedade muito comum, mas requer alguns cuidados. Você, se consumir cru, ele tem algumas toxinas que podem fazer mal. Então, existe um tipo de preparo e uma quantidade ideal para o consumo de cada variedade. Antes de consumir qualquer uma dessas variedades, primeiro a gente tem que saber, né, a rastreabilidade, ou seja, de onde essa variedade vem, se ela está sendo colhida de um lugar que é confiável, que é limpo, né? Nós não podemos simplesmente colher por aí em algum lugar que você não sabe a procedência, não sabe se tem algum tipo de contaminação, né? Então, sendo de um lugar que a gente já conhece, que seja seguro, basta higienizar e consumir numa quantidade média, né? Numa quantidade saudável. Tá certo. E existe alguma receita que você pode passar pra gente dessa planta? Na verdade, existem muitas receitas, né? No nosso dia a dia, a gente usa vegetais de diversas formas, né? E esses vegetais não fogem a essa regra. Existem várias formas de se utilizar, por exemplo, a folha, né, do dente de leão, da serralha. A serralha é muito comum na culinária caipira, picadinha no arroz ou acompanhando um angu. A taioba também, a partir do cozimento, a gente pode fazer uma trouxinha, a taioba a gente faz como uma couve, né? Eu confesso que eu conheço a taioba e tenho certeza que muitas pessoas conhecem. Com certeza. Ela tem a folha um pouquinho mais leguminosa, assim, né? Isso. Muito bacana. A folha dela é mais grossa que a couve, né? E aí com o cozimento dela, se a gente faz refogadinha, ela fica bem molinha, né? Bacana. E a taioba é muito usada para rechear, por exemplo, uma torta, né? Fazer uma empanada, uma empadinha, né? Recheios, e também para embalar os alimentos, fazer uma trouxinha de taioba, por exemplo, recheada de queijo, de carnes. Obrigada, Beatriz. Eu que agradeço. E o quadro Saúde Alternativa sobre plantas alimentícias não convencionais fica por aqui. Até a próxima!